hoje a gente vai falar de uma frase tão básica e tão profunda ao mesmo tempo. Essa frase ela é muito antiga. Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Profundo, né? Ela parece realmente uma frase muito simples, mas dentro dela existe uma das maiores lições da vida humana. Tudo passa, até uva passa. Filosofei demais. As pessoas costumam acreditar que os momentos felizes, eles serão eternos, para sempre. Só que não. Da mesma forma como enfrentamos a dor, perdas e dificuldades, esse sofrimento ele também tem um prazo de validade, tanto quanto a felicidade. A vida ela não permanece parada em nenhum desses dois extremos. Ela muda, gira, transforma, leva e traz. A natureza já nos ensina isso todo santo dia. Nenhuma tempestade ela dura para sempre. Nenhuma noite impede o amanhecer. Nenhuma estação permanece igual o ano inteiro. A vida humana segue o mesmo princípio. Somos feitos de ciclos. Compreender isso não elimina a dor, mas muda a forma como carregamos o peso dela. Também nos ajuda a não nos perdermos no orgulho durante os tempos bons. A consciência da impermanência nos torna mais humanos, mais equilibrados e talvez mais sábios. Pois é nesse vídeo que nós vamos falar sobre esse assunto, sobre os ciclos da vida, sobre ter um começo e um fim, sobre os extremos, tanto o lado bom como o lado ruim, como o namoro e como o término de um relacionamento. Tudo serve de aprendizado, mas nós temos que nos preparar para esses dois extremos. Estando preparados, a gente não sofre tanto. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Os momentos felizes têm algo muito curioso. Enquanto acontecem, raramente percebemos o quanto são preciosos. Às vezes, só entendemos depois que acabam. Uma conversa simples com alguém que amamos, uma casa cheia de risadas, a saúde que parecia garantida, um abraço que acreditávamos que sempre estaria ali. Muitas das melhores fases da vida terminam silenciosamente, sem aviso. Sabe aquele amigo que você quer abraçar, mas que vai procrastinando, às vezes aquele momento nunca chega? Pois é, assusta, né? Assusta porque o ser humano ele cria apego. Queremos segurar as alegrias, congelar os instantes bons, impedir o tempo de seguir. Mas o tempo não negocia com ninguém, o tempo ele é cruel. Mesmo assim, existe algo bonito em tudo isso que eu falei. Se as coisas boas fossem eternas, talvez deixassem de ser especiais. O valor da felicidade está justamente em sua fragilidade. O pôr do sol emociona porque dura pouco. A infância é lembrada com carinho porque passa muito rápido. Certos encontros marcam a alma porque não podem ser repetidos da mesma maneira. Aprender que o bem também passa não deve nos tornar frios ou pessimistas. Pelo contrário, deve nos ensinar presença, aproveitar mais, amar mais enquanto há tempo. Dizer palavras importantes antes que seja tarde demais, porque a vida não promete permanência, ela apenas oferece momentos. A vida é feita de momentos. O sofrimento ele tem uma característica muito cruel. Ele altera a nossa percepção do tempo. Um dia de tristeza pode parecer uma eternidade. Quem enfrenta depressão, luto, desemprego, abandono ou fracassos profundos, frequentemente sente que nunca mais conseguirá sorrir de verdade. A dor, ela cria uma espécie de neblina na mente. O futuro desaparece. Tudo parece que não tem uma saída. Nessas horas, frases otimistas podem soar vazias. Afinal, quem está machucado não precisa apenas de esperança, precisa sobreviver ao peso
do presente. Mas existe algo poderoso na nossa experiência humana. Ninguém permanece exatamente igual depois da dor. Mesmo sem perceber, as feridas começam lentamente a cicatrizar. O tempo, ele reorganiza as emoções. A mente, ela encontra novos sentidos. O coração aprende a continuar batendo apesar das ausências. Isso não significa que esquecemos completamente o que sofremos. Algumas dores deixam marcas permanentes. Porém, até cicatrizes provam que houve cura em algum nível, mesmo que não seja por completo. Muitas pessoas que hoje vivem em paz já acreditaram no passado que jamais sairiam da escuridão. E talvez a maior prova de que o mal não dura para sempre seja essa, de que a vida continua produzindo recomeços, mesmo quando pensamos que tudo terminou. Esse é o barato. A dor, ela nos traz experiências. A dor, ela nos blinda. A dor, ela faz com que nós venhamos a amadurecer e passar para a próxima fase. A dor, ela fecha um ciclo, mas ela abre outro. O mais importante em tudo isso é deixar seu coração livre, seu espírito contrito, porque ajuda muito. A frase "não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe" também ensina humildade emocional. Nossa, hoje em dia essa palavra humildade parece que é rara, né? Ela nos lembra que não devemos construir arrogância nos dias bons, nem desespero absoluto nos dias ruins. Tudo muda. Quem hoje está no topo pode amanhã precisar de ajuda. Quem hoje chora pode amanhã reencontrar motivos para viver. A vida tem movimentos inesperados. Eu sempre falo que a vida é uma roda gigante, ou uma montanha russa. Roda gigante porque você está lá em cima, em algum momento você vai descer. Você sobe, desce. A mesma coisa montanha russa. Você demora para subir. Você pode ver que quando a montanha russa ela sobe, ela demora. A descida é rapidinho. Por que será? Lei da gravidade? Pode ser, mas a vida é muito parecida. A gente demora para subir, mas a descida ela é muito rápida. E às vezes cruel. Mas a humildade te ajuda a levantar sempre, a dar novos valores para a vida, novos sentidos para você. Isso que é importante, isso que vale a pena. Esse é o grande barato de tudo isso. Podemos entender que a maturidade, nesse sentido de vai e vem, sobe e desce, não é viver feliz o tempo todo. Maturidade é entender que a existência é feita de altos e baixos, sem perder completamente a esperança ou a consciência de si mesmo. As pessoas mais sábias geralmente não são aquelas que nunca sofreram, mas aquelas que aprenderam a atravessar fases sem permitir que uma única estação definisse toda a sua identidade. Essas pessoas entendem que emoções são passageiras, que momentos ruins precisam ser atravessados, não eternizados, e que os momentos bons devem ser vividos com gratidão, não com ilusão de controle. No fundo, equilíbrio é aceitar que a vida nunca será totalmente estável e ainda assim continuar vivendo, que é o mais importante de tudo. Talvez a maior força dessa frase esteja na esperança que ela carrega. Quando tudo parece perdido, lembrar que o mal também passa pode impedir alguém de desistir. Muitas vezes sobrevivemos um dia de cada vez. Pequenos passos, pequenas resistências, pequenas vitórias invisíveis. A esperança não é negar a dor, é acreditar que ela não terá a última palavra. A esperança é sempre a última que morre. Olha outro ditado popular famosão. Da mesma forma, lembrar que o bem não dura para sempre. Nos ajuda a valorizar o presente. Pessoas, oportunidades e momentos precisam ser cuidados enquanto existem. A vida não devolve exatamente aquilo que o tempo leva.
Existe uma sabedoria silenciosa em aceitar tudo isso. Não como resignação triste, mas como consciência profunda da realidade. Quem entende a impermanência aprende a amar com mais verdade, porque sabe que nada é garantido. E talvez seja exatamente essa fragilidade da vida que torne cada instante tão precioso. Tudo passa, mas nem tudo se perde. Podemos concluir que a vida é um fluxo constante. Alegrias chegam e vão. Dores aparecem e desaparecem. Pessoas entram e saem. Versões antigas de nós mesmos morrem para que outras possam nascer. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Não é apenas uma frase de consolo. É uma descrição da própria existência. Tudo passa, mas nem tudo se perde. Os momentos felizes, eles deixam memórias. As dores deixam aprendizado. Os erros deixam maturidade. As perdas deixam saudade, mas também profundidade. Cada fase transforma quem somos. Talvez viver seja exatamente isso. Aprender a caminhar sabendo que nada permanece igual, mas que cada experiência, boa ou ruim, participa da construção da nossa alma. E quando entendemos isso, começamos a perceber que a verdadeira força não está em impedir as mudanças da vida, mas em continuar seguindo apesar delas. Pois é, tudo nessa vida passa. Aproveite cada instante, aproveite as amizades, aproveite os amores, aproveite os momentos felizes. Aproveite também a tristeza, aproveite as dores, aproveite as mazelas da vida. Porque através dessas feridas é que nós nos tornaremos mais fortes. Cada cicatriz só nos mostra de que estamos vivos, de que vivemos, de que estamos dispostos a aprender cada vez mais. De que se aquela cicatriz ela está ali, isso só nos orienta de que aquele ciclo acabou, de que está começando outro, e de que nós podemos sim nos reinventar, de sermos felizes, de acreditar, porque a vida é isso. Ela é feita de experiências, de emoções, de crenças. Nunca perca sua fé, porque a vida é uma maravilhosa criação. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dá um like que ajuda bastante o canal. Te vejo numa próxima. Tchau! Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo.